Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo um vídeo aí um pouco mais sério, né? Um pouco mais sério aí. Pelo menos pra mim é um momento assim delicado. Eu tive passando assim há 4 anos atrás. Eu vou fazer tipo, não vou fazer um vídeo só porque é muita coisa e eu não quero que o vídeo fique muito longo para vocês. Então vou fazer aí 3 vídeos, 4 vídeos, seja lá quantos for para poder explicar o desabafo que eu tenho aqui pra vocês, galera. É uma situação complicada porque, pra quem me conhece aqui no canal BetGreen, eu tô desde 2020, desde 2020, 2019, na verdade, 2019 que eu tive outro canal que era o tinha outro nome, cara, eu não me recordo agora, que é muito tempo. Mas eu tinha outro canal que era o BetGreen, mas era outro nome que eu não me recordo agora, mas acabou que eu perdi esse canal, né, por causa que eu fui contra as normas do YouTube, a YouTube cancelou o meu canal no YouTube, aí eu tive que criar outro, que foi onde eu criei aqui o BetGreen Palpite Futebol, né. Aí para quem acompanha aqui, esse canal, eu tô desde 2021, né, se a gente for pegar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, quer ver? Ó, o meu primeiro vídeo aqui, o mais antigo, foi no dia 16/6/2021, né? Ou seja, 4 anos atrás, né? 4 anos atrás aí, e um mês, vamos dizer assim, né? Então, assim, 4 anos atrás foi onde eu criei esse novo canal aqui, o BetGreen Palpite Futebol. O videozinho aqui, eu nem me recordo, vou abrir até aqui para mostrar para vocês. Tem essa musicazinha aqui que é épica. Aí funcionava desse jeito aqui, né? Na época o flashcore era até desse jeito. Deixa eu ver como que eu botava os bilhetes. Os bilhetes eu botava assim, ó, desse jeito. Não mudou muita coisa, né? Não mudou muita coisa, mas enfim. Então assim, eu tenho esse canal BetGreen desde 16/6/2021, né? E o que eu quero explicar para vocês aqui, galera? Eu particularmente nesse ano de 2021 principalmente, eu passei por um momento que foi maravilhoso, que os meus vídeos aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, né? Mas os meus vídeos aqui chegou a pegar. Porra, deixa eu abrir aqui só pra falar. Chegou a pegar 52 mil, 50 mil. Pegava nessa faixa assim de 40 a 50 mil visualizações. Então o que significa isso, galera? Eu vou explicar aqui pra vocês terem uma noção. Nessa época de 2021, o YouTube chegou a me pagar, isso com dólar na época. O dólar que eu nem lembro quanto era, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui quanto valia o dólar na época. O dólar na época era menos de R$3. Só para vocês terem noção, né? Era menos de R$3. A cotação aí era baixa. Era baixa. Deixa eu só confirmar aqui. Era mais ou menos isso mesmo. Era R$2,70, R$2,30. Chegou a ficar aqui nessa faixa. Não passou de R$3, né? Então, tipo assim, eu pegava muita visualização, 50 mil visualização, 40 mil, e eu ganhava um dinheiro bom. Ganhava um dinheiro bom. Que o YouTube na época chegou a me pagar. Eu falo aqui pra vocês aqui, não tem o que esconder de vocês, né? Ainda mais agora que é um desabafo, né? Na época o YouTube me pagava em torno de 10 mil para mais, 10 mil, 12 mil, cheguei a ganhar um dinheiro bom. Aí o que acontece? Aí veio a Estrela Bet. A Estrela Bet também surgiu aí nesse ano mais ou menos, de 2021, 2022. E a Estrela Bet gostou do meu trabalho e quis que eu virasse afiliado deles. Só que nessa época o que aconteceu? Eu tinha que conseguir cadastro para eles para poder eu ter um contrato com a Estrela Bet, né? Então aí comecei a ter cadastro pra caramba. Eu consegui, assim, brincando, na época, mais de 1000 cadastros para Estrela Bet. É bastante para um canal que na época tinha menos de 100 mil inscritos, né? Eu consegui muito cadastro para eles, né? Mais de 1000. E depois veio a questão do, como se diz, daquela, tipo assim, através da perda eu ganhava 10%, né? Então, por exemplo, uma pessoa ali fez uma aposta de R$100 e perdeu, eu vou ganhar R$10 daqueles 100 que ela perdeu, né? Só que como era mais de 1000 pessoas,
tinha semana que eu tirava um dinheiro bom, tinha semana que eu não ganhava nada, porque mercado esportivo é assim, tem semana que a casa ganha e tem semana que a casa perde, né? Então, assim, teve uma fase aí que eu ganhei muito dinheiro também da Estrela Bet. Tinha época aí que eu ganhava 5 mil, 6 mil da Estrela Bet no mês. Então, juntando isso e mais o YouTube, eu tirava quase 20 mil por mês. E foi uma coisa nova, foi assim, foi uma coisa que me assustou, positivamente falando. Me assustou, porque eu nunca pensei em ganhar tanto dinheiro na minha vida assim. Eu sou de família humilde. Minha mãe quando eu era criança, minha mãe ela trabalhava de cuidando da casa dos outros, né, faxineira, né? Ela era faxineira, então ela ganhava uma merreca por mês. Aí me criou sozinho e tudo mais. E então assim, eu nunca tive essa coisa de ter muito dinheiro, não nasci em berço de ouro. A verdade é essa. Então eu nasci numa família humilde. E depois de quando eu completei já ali os 16, 17 anos, eu comecei a trabalhar, correr atrás. Nessa época eu nem sonhava em YouTube. Eu comecei a correr atrás e tudo mais. Cheguei a trabalhar em obra, cheguei a trabalhar em sacolão, cheguei a trabalhar em mercado. Trabalhei em tudo que vocês puderem imaginar. Eu sempre corri atrás para poder ter meu dinheirozinho, para poder não ficar dependendo da minha mãe, porque eu sabia da batalha da minha mãe, né? E depois disso, né, quando passei ali, já completei maioridade, cheguei nos 18, 19, 20 anos, aí depois de maior tempão me deu a ideia de fazer um canal no YouTube. Só que o meu primeiro canal no YouTube, galera, era de tutorial. Ah, como baixar e instalar tal programa craqueado. Naquela época o YouTube não tinha essa implicância igual hoje em dia. Hoje em dia não pode fazer mais isso, que a pirataria é ilegal, né? Mas na época eu ganhava dinheirinho, ganhava um salário. Pô, um salário pra ficar fazendo vídeo ali, um videozinho por dia. Às vezes quando eu tava empolgado fazia dois, três, mas em média era um vídeo por dia, igual eu faço aqui nos palpites. Só que pagava bem, ganhava salário mínimo na época, era ótimo. Então, tipo assim, graças a Deus, depois que eu completei meus 18 anos, 19, eu nunca dependi assim de pedir dinheiro pra minha mãe pra poder sair, pra curtir e tudo mais. Mas enfim, vamos voltar aqui ao foco. Então, aí o YouTube, quando eu criei o canal no YouTube aqui de Palpite Futebol, no início foi ruim. Todo mundo sabe que, pra quem tá começando aí no YouTube ou quem tem canal, sabe que no início é horrível, né? O início ali é complicado, que você tem que ter uma constância, né? Postar vídeo todo dia, tentar inovar, fazer uma coisa assim diferente, saber falar. E tem gente que tem essa dificuldade e tudo mais, mas se você conseguir postar vídeo todo dia, se o teu nicho for bom, né, é um nicho que chama atenção, pode ter certeza que pode demorar um mês, 2 meses, mas vai dar certo. E no meu caso foi mais ou menos assim. No início ali meus vídeos pegando 500 visualizações, 600 visualizações, foi crescendo, daqui a pouco 1000, 2000. Quando eu fui ver, meu canal estava batendo aí 40 mil, 50 mil visualizações. E nessa época, como eu falei, o YouTube chegou a me pagar mais de 10 mil por mês. E foi assim, foi bastante meses. Então, como foi uma coisa nova para mim, eu fiquei assim naquele modo defensivo. Eu falei, vou juntar dinheiro que eu não sei quanto isso aqui vai durar. Só que eu fiquei com pensamento tolo, na minha opinião é tolo, que eu fiquei só guardando dinheiro ao invés de investir em alguma coisa. Poderia ter investido num cara que pudesse editar meus vídeos, poderia investir em tráfego pago. Na época já estava rolando tráfego pago, que seria interessante para entregar não só os palpites de futebol, como também grupo VIP, entregar mais coisa, utilizar outros serviços, que eu trabalho na internet, eu tenho vários serviços na internet, se eu for falar aqui para vocês é doideira. Mas eu tenho vários serviços envolvendo a internet para poder, tipo assim, eu ter uma vida boa, para poder oferecer uma vida boa para mim e para minha esposa. E quem sabe futuramente pro meu filho, que eu ainda não tenho filho, né? Mas eu sempre tô correndo atrás assim para poder conseguir ganhar dinheiro aqui, ali, em vários lugares possíveis. Só que o que acontece, galera, agora que é a parte triste, a parte chata, a parte vergonhosa que eu vou falar para vocês. Através do mundo das apostas, eu comecei a fazer minhas apostas também. Eu tinha uma assertividade boa na época, então assim eu conseguia tirar um lucro expressivo e ajudava também os meus seguidores no YouTube aqui, que eu sempre tinha assim, uma assertividade boa. Por exemplo, em um mês eu colocava 30 bilhetes, eu acertava 20 em média. Não é ruim. Com odds sempre de acima de 2, né? Ou pelo menos 2. Então chegava no final do mês, dava para lucrar maneiro. Tinha ali, vamos botar aí uns 30, 40% de lucro sobre a banca, em média.
Então também conseguia lucrar, eu também fazia minhas entradas ali, e como eu estava fazendo por conta própria, né, eu fazia aposta ao vivo, eu fazia bilhetes, alguns bilhetes sim, mais ousados, e acertava alguns, até bilhete de placar exato eu acertava alguma coisa e conseguia ganhar um dinheirinho. E é a tal da confiança, né, a tal da confiança, porque como eu estava ganhando muito dinheiro, eu não tinha aquele receio de perder. Então, isso assim, é uma dica para vocês. Você só aposta aquele dinheiro que você está disposto a perder, que não vai te fazer falta, entendeu? Porque se você fala, vou botar esse dinheiro aqui, mas eu tenho que conseguir ganhar algum lucro aí, porque se eu perder esse dinheiro vai me complicar. Sai fora. Não recomendo isso para vocês, tá? E o que que acontece? No mundo esportivo foi ótimo. Eu não era aquele cara viciado, porque eu analisava os jogos, ficava assistindo e tudo mais. Só que aí entrou a parte do cassino, galera. O cassino. Na época não tinha essa coisa de tigrinho, tá? Em 2021 ali, por exemplo, não tinha essa coisa de tigrinho e tudo mais. Só que tinha roleta, blackjack, tinha os slotzinhos, né? Aqueles joguinhos ali. Tipo. É tipo tigrinho, né? Só que é uns slot ali aleatório ali, né? Aí eu comecei ali a entrar nesse mundo do cassino. Aí jogando slot, aí brincava no blackjack, que é aquele famoso 21, né? Aí brincava em outros tipos de cassino ali, né? De outros jogos. E então conheci a roleta, né? A roleta é aquela que tu joga a bolinha ali, tu escolhe o número que tu acha que vai cair e pronto. Aí a maioria das roletas, quando tem bônus, é R$ 30 que você ganha se tu acertar o número a cada R$ 1, né? Então você apostou R$ 1 no 30, no número 30 não, né? Vamos botar aqui, no número 0. Você botou R$ 1 no número 0, veio o número 0, você ganha R$ 30. Isso em roleta que tem bônus. Quando é roleta assim, estilo americano, que não tem bônus, ela paga R$ 36 a cada R$ 1. Ela paga mais, porém não tem bônus, né? Essa que tem bônus tem aquela coisa de 100x, 200x, 500x, tem umas até de 2000x, né? Só que o que acontece, galera, isso é muito manipulado, né? A roleta é muito manipulada. Eu, particularmente, na época do meu vício mesmo, eu cheguei a entrar em grupo onde aqueles gurus falavam que tinha estratégia para ganhar na roleta, tudo conversa fiada, porque roleta não tem estratégia, porque ali o que acontece? A roleta ela vai recolher o valor máximo que ela puder, e depois, quando ela, por exemplo, arrecadou 1 milhão, e arrecada, tá, galera? Eu tô falando 1 milhão, mas não é exagero, não. Pelo contrário, tô falando até valor baixo. Mas vamos botar assim, 1 hora ela arrecadou 1 milhão. Ela vai soltar prêmio de 200 mil no total para distribuir para alguns jogadores. Então ela vai soltar ali prêmio de 2 mil, de 200 mil, 300 mil. Só que na verdade ela já arrecadou mais de 1 milhão. Então, tipo assim, nesse quesito aí a banca não perde. Só que o que acontece, galera? Eu comecei a entrar nesses grupos achando que dava para lucrar e comecei a ficar viciado na roleta. Eu fiquei viciado na roleta, tinha, como eu estava ganhando aí quase de 20 mil, né, por mês, eu ficava contando com esse dinheiro sempre. Teve mês aí de eu perder 10 mil, teve mês aí de eu perder 15 mil. E eu cheguei a juntar, galera, eu cheguei a juntar que eu falo para vocês. Assim, sendo bem claro para vocês aqui, sendo bem honesto, eu cheguei a juntar quase 200 mil na minha poupança. Isso só com YouTube, StrelaBet e outros serviços online que eu fazia. Então eu cheguei a juntar quase 200 mil. Isso em pouco tempo, tá? Em questão assim de menos de 2 anos. Então, assim, por ano eu estava juntando aí em torno de quase 100 mil. Em 2 anos eu consegui juntar quase 200 mil. E foi no ano de 2021 para 2022 onde aconteceu assim a minha pior burrice. Minha pior burrice. Eu fui burro, eu fui fraco. E eu comecei a ficar viciado e comecei a jogar valor muito alto. Comecei a jogar valor muito alto. E para piorar, quando eu já estava viciado na roleta, quando eu estava viciado mesmo, viciado de perder quase todo mês aí, perder 10 mil, eu estava ganhando dinheiro ainda, mas eu estava perdendo metade mais ou menos do que eu ganhava por mês, mais da metade, eu estava perdendo para roleta. E eu lembro que na época a plataforma que eu fiquei viciado mesmo foi a Bet365, aí depois eu fui excluir minha conta para tentar largar do vício, e depois eu conheci a Blaze. Na Blaze foi assim onde eu perdi muito dinheiro, galera. Só para vocês terem noção, só para simplificar aqui rapidinho. Na Blaze, a última vez que eu tava com minha esposa ali, e eu expliquei a minha situação que eu tava viciado e tudo mais, ela ficou triste pra caramba. Então eu mostrei, fui entrar lá e vi o histórico e mostrei pra ela, falei pra ela.
Cara, em menos de um ano, na Blaze eu perdi mais de 100 mil. Que ali mostra ganhos e perdas. Então na Blaze eu cheguei a perder mais de 100 mil, galera, em um ano. E foi um momento difícil pra mim porque o que aconteceu, galera? A pior parte. Eu ganhava dinheiro do YouTube e da Estrela Bet, assim, era onde eu ganhava mais dinheiro, né? Principalmente o YouTube. O YouTube, assim, era a renda maior dessas. A Estrela Bet também pagava bem. E o que aconteceu, galera? Eu cometi um erro que foi não declarar. Eu não declarei pra Receita o que eu tava ganhando. Então o que aconteceu? Chegou uma carta pra mim que eu tinha caído na malha fina. Pra quem não sabe, a malha fina é quando você ganha muito dinheiro, está arrecadando muito dinheiro e não declara esse dinheiro que você está ganhando, porque você tem que declarar. Se você ganha 10, 15 mil por mês, você tem que declarar. Infelizmente é assim, no Brasil infelizmente é assim que acontece, mas você tem que declarar e desse valor, por exemplo, acima de 10 mil, assim, tu já paga mais ou menos 27%, ou seja, 10 mil, 2.700 vai para o governo. Assim, é escroto, mas tipo assim, o governo te ajuda em nada e tudo mais, mas eles querem a parte deles ali, que é os 27%, e eu não declarei nada. Então quando eu recebi essa carta, da Receita Federal, eu não sabia do que tratava, fui aqui no Google mesmo, pesquisei para ver o que era, para ver do que se tratava essa carta, né? Aí tinha um monte de resposta, e tudo mais, então eu falei, vou procurar uma contadora. Aí eu procurei uma contadora online, porque aqui na minha cidade não tem contador decente para esse tipo de serviço, pelo menos não tinha, né? Hoje em dia, se bobear, deve ter, mas na época não tinha contador assim para trabalhar nessa parte assim de YouTube e tudo mais, então procurei online. Aí foi onde eu conheci minha contadora, que está comigo até hoje, e ela me explicou, Adriana, você caiu na malha fina, tem que ver aí quanto que você tem que pagar para Receita. E nessa história toda, aí o que aconteceu? Chegou com a notícia horrível. Chegou a notícia que eu tinha que pagar 70 mil de imposto, junto com juros e multa, né? Obviamente. Então eu tinha que pagar 70 mil. Só que o que acontece, galera? Lembra que eu falei para vocês que eu tinha juntado quase 200 mil? Eu fui e paguei à vista esse valor. Eu falei, não tem jeito, tem que pagar. Se fosse parcelar, ia chegar a 100 mil. Eu falei, 30 mil. Sendo que eu tenho dinheiro agora, melhor pagar agora de uma vezada só e economizo 30 mil. A longo prazo, mas economizo 30 mil, né? Então paguei. Paguei lá esse valor todo. Só que aí veio a porcaria do vício, do meu vício no cassino, na roleta, para ser mais exato, na roleta. E o que acontece, galera? Quando eu perdi esses 70 mil, perdi não, né? Tive que pagar esses 70 mil por erro meu de não ter declarado, né? Eu fiquei assim, querendo ou não, foi um choque. Falei, caraca, velho, perdi 70 mil, tive que morrer em 70 mil pra pagar aí pra Receita, malha fina e tudo mais. E eu fiquei naquela, vou recuperar esse dinheiro. Sabe quando tu faz uma aposta, você que... isso aí serve até pra você que é viciado até em aposta esportiva. Sabe quando você, vou apostar 100 reais ali, o Cruzeiro venceu o Ceará. Cruzeiro empatou e eu perdi 100 reais. Então o que eu vou fazer? Vou apostar 200 em outro time aleatório aqui para recuperar aqueles 100 que eu perdi. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já fizeram isso, tá? Só que no meu caso, galera, o que aconteceu? Eu perdi assim, entre aspas, né? 70 mil, certo? O que eu fiz? Tinha mais 100 e poucos mil lá na minha conta. Cara, eu fui botando 5 mil, perdi. Botei 10 mil, perdi. Botei mais 10 mil, perdi. Aí eu já fiquei bolado, porra. Tava com receio de pagar 100 mil parcelado, né? Fui e paguei 70 para poder ter um desconto de 30 mil lá na Receita, né? Naquele valor. E, agora eu perdi aí já quase 30 mil só nessa brincadeira. Aí eu fiquei bolado, aí eu fui e parei. Só que eu dormi pensando nisso. Falei, caraca, velho. Perdi 70 mil e mais 25, 27 mil, uma coisa assim. Eu não me recordo o valor, mas eu sei que foi abaixo de 30 mil. Mas também não foi muito longe de 30 mil não, tá? Mas acabou ali que eu dormi mal pra caramba na verdade, né? Acordei de madrugada, ia beber água, voltava.
E fiquei com isso na cabeça. Chegou no outro dia, e isso, detalhe, tá, galera? O detalhe, a minha esposa, ela sempre junto comigo, só que eu, quando eu tava numa fase de um vício, assim, um vício tenso mesmo, eu não jogava perto dela porque ela me dava esporro. Então eu esperava ela sair, eu dava uma olhada pra ver se ela tava dormindo, olhava aqui no quarto assim, ela tava dormindo, aí eu ia, começava a jogar, tirava o volume, deixava no mudo pra ela não escutar e ficava jogando de bate-quieto, né? Então esse é o pior problema do vício, tá? Esse daí foi um problema sério no meu vício. E o que que acontece? Chegou no outro dia, não sei se ela foi trabalhar, não sei o que ela foi fazer, mas ela não estava em casa. Foi aí que eu fui e comecei a meter o couro. Tô lá jogando, tô lá jogando. Falei, eu vou recuperar esse dinheiro. Aí, pô, show de bola. Fui conseguir recuperar o dinheiro que eu perdi no dia anterior. Aí falei, pô, agora a coisa melhorou. Agora eu já tô no 0 a 0, agora eu vou meter couro. Aí fui e fiz o quê? Botei 25 mil. Botei 25 mil pra poder jogar. Fui, ganhava, perdia. Cheguei a fazer 50 mil. Cheguei a fazer 50 mil, no caso 25 de lucro, né? Comecei a fazer jogando com 25 mil, cheguei a ficar com 50 mil, ou seja, eu dobrei a banca, que já estava ótimo, por sinal. Só que eu fui e continuei. Continuei. Tinha rodada que eu jogava, galera. Tinha jogada que eu jogava rodada de 2 mil, 3 mil, cara. Troço tenso, cara. Tenso. E foi aí que eu tava com 50 mil, um pouquinho mais de 50 mil, comecei a jogar pesado e foi cair na banca, Fui e perdi tudo. 50 mil que eu consegui fazer, eu fui e perdi isso em questão de 2 horas, 3 horas, perdi tudo. Aí eu falei, agora ferrou. Fui e coloquei mais dinheiro, e fui e perdi tudo também. Galera, quando eu fui olhar a minha conta bancária, eu tava com mais de 100 mil. Isso depois que eu paguei a receita, né, a declaração lá, a multa que eu tinha que pagar, os 70 mil. Eu ainda fiquei com cento e poucos mil. Quando eu fui olhar minha conta, galera, tava com menos de 20 mil. Menos de 20 mil. Foi um momento, assim, que eu me senti, assim, um merda. Porque eu deixei o jogo me dominar. Eu deixei o vício levar completamente tudo que eu conquistei, tudo que eu ralei. Porque os meus palpites de futebol aqui, eu não chego aqui, pego jogos aleatórios, faço um vídeo e entrego pro meu público, não, para vocês não. É uma coisa que eu analiso, eu trabalho. Eu pesquiso jogos, eu pesquiso confronto direto, eu pesquiso estatística de gol. Pesquiso tudo o máximo possível para tentar entregar o melhor conteúdo possível para os meus inscritos, para vocês. Então é um trabalho. Eu tenho que criar as artes. Na época eu cheguei a pagar os outros para fazer minha arte, que eu estava ganhando dinheiro em bom, mas não era um profissional, era uma pessoa assim que sabia mexer mais ou menos melhor do que eu. Hoje em dia não, hoje em dia eu me viro aqui, faço as artes aqui, né? Cadê? Eu faço essas artes aqui, já deixo assim ela pré-montada no Photoshop, aí só edito data, boto jogadores, escudo. Não é uma coisa tão profissional, mas é uma coisa bonitinha. Não é uma coisa também tão feia, né? Mas, voltando aqui, o que que acontece, galera? É um trabalho. É um trabalho. Tanto lá na Estrela Bet, onde eu tinha que divulgar, tinha que participar de reunião, tinha que mostrar resultado para eles, senão, tipo assim, eles iam me cortava de lá e tudo mais. Então era trabalho, era fruto do meu suor. E quando eu consegui conquistar isso tudo, eu deixei o vício do cassino, o vício da roleta, levar tudo que eu tinha. E o que eu quero assim dizer exatamente para vocês aqui nesse vídeo, galera, primeiramente é um desabafo que eu precisava desabafar. Eu vou fazer outro vídeo para vocês, para esse vídeo não ficar longo, que já tá com quase meia hora de vídeo, né? Quase meia hora, 24 minutos. Então, tipo assim, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou simplificar essa parte e depois eu vou trazer outro vídeo. E tipo assim, eu espero que vocês entendam meu lado, porque isso aqui é como se fosse um diário, sabe? Um diário assim para poder eu tentar me curar da melhor maneira possível desse vício
do cassino, porque é um vício que eu consegui se livrar. Mais recentemente aconteceu outro lance aí que eu vou trazer no próximo vídeo para explicar para vocês, tá? Mas nesse vídeo de hoje, voltando aqui, né? Eu quero dizer para vocês que isso aqui é um desabafo, porque eu tenho certeza que eu vou ajudar muitas pessoas também que têm esse problema de vício, tá? E isso também vai estar me ajudando, porque eu estou desabafando com vocês, querendo ou não aqui. Vocês são meus seguidores fiéis, são meus inscritos aí, tem gente aí que tá aí desde o início. E isso daqui é uma forma de eu estar desabafando não só com a minha esposa, que eu já desabafei, mas também é uma forma de desabafar com vocês, que são pessoas assim que teoricamente nunca me viram pessoalmente, né? A maioria, né? 99% aí nunca me viu pessoalmente. Então eu acredito que isso aqui vai me ajudar. Vai me ajudar a superar esse vício aí. Eu acredito que eu vou contar com o apoio de vocês aí total. Eu acredito que vocês comentando aí também, quem teve essa experiência comenta aí, que isso vai me ajudar também, para ver o que vocês passaram e tudo mais, como que vocês conseguiram superar. Mas eu vi o YouTube, como o YouTube me ajudou a conquistar aí muitas coisas, né? Eu consegui mobiliar minha casa, graças a Deus. É uma casa simples, mas consegui mobiliar minha casa. Então o YouTube já me ajudou muito. E eu acredito que nisso aqui ele vai me ajudar também com a ajuda de vocês, né? Porque o YouTube sem vocês não é nada. O YouTube sem os espectadores não é nada. Então, graças ao YouTube e vocês principalmente, né? Eu consegui, assim, conquistar muitas coisas materiais. Consegui arrumar minha casinha, consegui, comprar uma televisão, consegui melhorar meu computador. Meu computador na época, era quase uma hora para renderizar um vídeo, velho. Um videozinho de 15 minutos demorava quase uma hora ou mais. Hoje em dia não, hoje em dia eu comprei uma placa de vídeo boa, tenho uma placa de vídeo boa, tenho um computador mediano, não é um computador top não, tá? Mas é um computador onde eu consigo renderizar meus vídeos aí em 8 minutos, 10 minutos, o que me ajuda no meu serviço, né? E graças a vocês aí que sempre tem me dado moral aí assistindo meus vídeos. E acredito que nesse momento aí delicado, né? Nesse meu momento difícil aí, onde eu tive esse problema de vício e tudo mais, eu acredito que vocês vão me ajudar também nisso, entendeu? Eu compartilhando a minha história, o meu problema com vício no cassino, acredito que isso vai me ajudar bastante. E acredito também que eu vou estar ajudando vocês aí também que tem problema de vício, tá, galera? Porque o que que acontece? Você pegar e fazer aposta aí no futebol e tudo mais, pô, show de bola, vou pegar o jogo aqui, Botafogo e Bragantino, vou botar R$ 10 ali pra ver se eu faço 50. Pô, show de bola, cara. É um valorzinho baixo. Só que eu já deixo aqui o alerta pra vocês, não utiliza dinheiro que vai fazer falta pra vocês, entendeu, galera? Não utiliza. Não utiliza dinheiro que vai fazer falta pra vocês. Por exemplo, recebi 2.000, recebo 2.000 de salário. Vou pegar aqui R$ 50 e vou botar na casa de aposta aqui e fazer umas apostinhas. Pô, show de bola. Acredito que R$ 50 para quem ganha 2.000 não vai fazer tanta falta assim. Então só utiliza aquele dinheiro que você não vai sentir se você perder, entendeu? Que você não vai mexer aí no seu estado financeiro, na sua vida, até mesmo aí na sua mentalidade, aí, no seu psicológico, né? De você perder um dinheiro alto aí e acabar te prejudicando aí, principalmente mentalmente, né, galera? Mentalmente aí é o mais importante, porque dinheiro a gente corre atrás e conquista de novo, mas a questão aí do psicológico é complicado, né? E eu tive problemas. Eu tive problema aí de não conseguir dormir, tive problema de ter que pegar e bloquear tudo aqui no meu computador. Eu cheguei a ficar num momento ali que, se eu não tava em depressão, tava quase. Então deixa esse alerta pra vocês, tá, galera? Deixa esse alerta pra vocês. Se você tem algum vício, seja em cassino, seja em tigrin, seja em aposta esportiva também, cara, tenta se tratar. Procura ajuda, desabafa isso, igual eu tô fazendo aqui com vocês, desabafa com alguém próximo. Se mesmo assim não estiver te ajudando, procura uma ajuda, porque tem várias coisas assim de ajuda psicológica, até mesmo grátis, cara, de ajuda de negócio de vício, né? Igual tem aquele negócio de alcoólatra anônimo, né? Tem esse problema, tem esse programa de pessoal que tem problema de vício em jogos de azar também. Tem esse tipo de ajuda aí grátis. Então procura aí nessa cidade, se você estiver já num estado bem crítico, né? Mas eu deixo aqui o meu relato, né, meu desabafo para vocês, que o cassino ele conseguiu me tirar quase tudo. Conseguiu me tirar quase tudo, graças a Deus, graças a minha esposa também que me ajudou muito. Eu ainda consegui me recompor.
Só que recentemente eu tive outro problema e vou estar trazendo isso aí no próximo vídeo para vocês, tá? Então, para finalizar esse vídeo, galera, eu quero pedir desculpa desde já se esse vídeo assim não é um conteúdo que vocês achavam interessante aqui pro canal, que vocês gostam aqui do canal BetClinic, que é palpite futebol, o próprio título aqui já diz. Mas é um vídeo que eu precisava fazer para poder desabafar com vocês e até mesmo para alertar vocês que tem problema aí com esse tipo de vício, tá? Não deixa, seja lá qual vício que for, seja cassino, seja roleta, seja tigrinho, seja futebol, seja lá o que for, cara. Não deixa esse vício aí destruir a vida de vocês e levar o seu dinheiro suado, não, galera. Não deixa não. Deixa não, porque só Deus sabe o perrengue que eu passei, cara. Não vou nem entrar em muitos detalhes aqui também, até mesmo pro YouTube não entender que esse vídeo aqui tá sendo muito. Sei lá, cara. Não sei nem explicar, né? Mas o YouTube tem algumas políticas assim que é meio chato, então não vou nem entrar em muitos detalhes, não. Mas eu cheguei no momento crítico. Cheguei no momento crítico aí de pensar besteira e tudo mais. Mas enfim. Fica aqui minha dica pra vocês aí, né? O meu desabafo. Então não deixa, galera, não deixa esse vício destruir a vida de vocês aí e levar tudo aquilo que vocês tiveram que ralar, tiveram que suar ali para conquistar o dinheirinho de vocês. Não deixa nenhum tipo de vício levar isso levar as coisas de vocês não, tá, galera? Então, vou trazer um próximo vídeo aí para poder contar uns relatos mais recentes, tá, galera? Mas a princípio foi mais ou menos assim que aconteceu, né? Antes de finalizar aqui, eu só vou mostrar para vocês uma coisa que eu acho que é interessante. Aqui é o meu canal no YouTube, tá? Eu sou franco com vocês, galera. Eu vou mostrar coisa aqui que muita gente não mostra. Tem gente aí que não gosta de mostrar, não sei porquê, mas tem gente que não gosta de mostrar. Mas, por exemplo, vou mostrar aqui o vídeo em alto, ó. Aqui vocês podem ver que a capazinha era bem simples, tá? Era bem simples, eu não fazia nada assim profissional, mas tinha aqui, ó, os palpites de futebol para o dia, terça-feira, bababá, e aqui vocês vê, ó, 52 mil, 50 mil, 49 mil, 48 mil, 47, 46, 46, 46, 45, 45. Então, tipo assim, eu pegava a média aí acima de 40 mil visualizações. Hoje em dia, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, recente. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só como que. Tá certo que na época eu fazia aqueles vídeos não tinha muitas pessoas, não tinha muitos canais no YouTube com esse tipo de conteúdo, de palpite de futebol, eram poucos. Mas hoje em dia, olha só, ó, 3.600, 3.900, 4.000, 3.300, 3.600. Aqui foi 1.000 porque eu postei o vídeo só no dia mesmo, né? Mas é nessa faixa aqui. Não tem pegado, por exemplo, mais de 5 mil visualizações aqui, eu pelo menos não lembro, né? Deixa eu ver aqui se teve algum vídeo que teve mais de 5 mil visualizações. Só para mostrar para vocês aqui que eu gosto de. Eu gosto de trabalhar com verdade, tá ligado? Eu não sou desses de ficar inventando história para comover vocês, não, e tudo mais, e ficar inventando história para engajamento, essas coisas, entendeu? O último vídeo aqui que pegou bastante visualização foi aqui no dia 10/5, há 2 meses atrás. Pegou 4.800. Assim, foi uma média boa. Mas comparado aos vídeos que eu fazia antes, né, 40 mil, caiu muito as minhas visualizações. Porque tem muita gente fazendo esse tipo de conteúdo, é normal. Obviamente que uma hora assim, ó, esse daqui no mês 4 passou de 5 mil. Foi a última vez que passou de 5 mil aí, ó. Depois disso, sempre abaixo de 5 mil. Aí agora eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante, que isso aqui já é mais particular, mas não tem nada a esconder de vocês, né? Tô aqui desabafando aqui o meu problema de vício, então vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, personalizar meu canal. Não, não é personalizar não. Deixa eu voltar aqui, é gerenciar vídeos. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou aqui, ó, Analytics. Analytics. E aqui, galera, aqui mostra quanto que eu tô ganhando. Quanto que eu tô ganhando. Isso aqui é a média mensal, tá? Média mensal aqui 90 mil. E aqui eu tô ganhando, ó, 185 dólares, né? Para ser mais exato aqui, 185,89.
Vou mostrar aqui pra vocês aqui que comigo não tem erro não. Vou mostrar pra vocês aqui. Cadê? 185, 185 e 89, né? Atualmente o YouTube por mês me paga aqui, ó. Deixa eu. Aqui, pronto. A webcam tava tapando. Mas aqui, ó. Acho que dá pra ver aí, né? Deixa eu ver se dá pra aumentar aqui. Cadê? Aí não dá pra ver porque corta. Mas assim dá pra ver, não dá? Dá pra ver aqui, né? Ó. R$ 1.039. Isso sem os descontos, porque tem uma tarifa que eu pago para poder negócio de conversão, né, de moeda e tudo mais. Então eu recebo menos de R$ 1.000 na realidade por mês para criar o vídeo para vocês. Não é ruim, não é ruim, galera. Poderia ser melhor? Obviamente poderia. Mas aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês terem uma noção. Isso daqui, vídeo com 4.000, né? Agora tu imagina isso daqui, no caso, 4.000 visualizações que eu pego por vídeo, que eu falei pra vocês em média, né? Então, tipo assim, agora tu imagina isso vezes 10, que na época eu pegava 40.000. Então, se você botar aqui, ó, 1.000 vezes 10, 10.000. Então, hoje em dia, se eu tivesse com aquelas visualizações, eu ia estar pegando aí R$ 10.000 por mês. Aí seria top pra caraca, né? Top pra caraca. Mas atualmente o YouTube me paga isso aqui. Ele me paga $185 por mês, o que dá menos de R$ 1.000 por mês. Então, assim, o YouTube ele não me paga um salário, ele paga abaixo de um salário, mas é um conteúdo que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que eu falo assim, vou fazer isso aqui porque me dá dinheiro, não, é porque é uma coisa que eu gosto, é um dinheirinho que ajuda, pagar uma conta de luz, comprar uma carne, ou pagar a internet, ajuda, mas não é uma coisa que dá para viver, entendeu? Aí por isso que hoje em dia eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer um monte de coisa, como eu fico à toa durante o dia, até trabalho de motoboy eu faço também. Então, eu tenho meus corre, eu tenho, se for botar na ponta do lápis aí, eu tenho uns 5 tipos de renda extra, né? Então no total aí eu consigo tirar assim mais de 2 salários por mês. Até mais de 3, dependendo do mês. Então assim, eu consigo tirar, é um dinheiro que dá para viver bem, graças a Deus, eu e minha esposa. Nunca faltou nada aqui dentro de casa, dá pra gente sair, curtir um pouquinho. Não dá para esbanjar, obviamente, mas é um dinheirinho que dá para curtir. Porém, se não fosse o vício que eu tive, eu poderia estar numa situação melhor, porque aquele dinheiro que eu tinha deixado guardado lá, ele ia estar rendendo uns juros maneiros, e por mês aí eu não precisava nem mexer naquele dinheiro, que ia estar rendendo assim uns juros, e eu ia estar ganhando dinheiro em maneiro aí. Mas infelizmente, como eu falei para vocês e ressalto aqui novamente, né, o vício simplesmente destruiu a minha vida financeira. Eu tive meu momento de glória, aquele minuto de fama, né, que durou mais de um minuto, mas eu tive ali minha fase boa e infelizmente não soube aproveitar, e para ajudar eu deixei o vício me dominar e levou completamente tudo que eu tinha conquistado no ano de 2021 até 2022, entendeu? No ano de 2023 aí a coisa começou a decair, aí a coisa começou a piorar, né? Porque as minhas visualizações começaram a cair por conta de ter mais gente fazendo o mesmo conteúdo que eu, e dividiu, né? Divide a audiência. O sol brilha para todo mundo, isso que importa, mas acabou que eu não soube aproveitar ali o momento que eu tive, galera. Então, o vídeo já está longo demais, vou finalizando aqui. Peço a compreensão de vocês, tá, galera? A compreensão de vocês aí. Espero que não tenha sido chato estar aqui desabafando com vocês, mas eu precisava. E eu vou estar lançando o próximo vídeo aí, galera, só para poder explicar a situação que aconteceu recentemente, tá? A situação que aconteceu recentemente que me deixou triste também, mas eu vou estar trazendo isso no próximo vídeo, tá show? Enfim, um forte abraço a todos vocês. Conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo, tá, galera? E lembrando, tá? Controle emocional, gestão de banco aí no mundo esportivo. E foge de cassino, galera. Foge de cassino que é roubada, especialmente esses jogos que tem agora de jogo tigrinho e tudo mais. Então foge que não vale a pena, tá?